Pai, estamos diante da Tua palavra. Palavra que cremos ser a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Cremos que nela há o alimento necessário, ó Pai, para nos manter de pé, para nos instruir, para nos corrigir e para nos consolar. Por isso te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo trazer revelação dessa palavra aos nossos corações. Que não seja a minha voz, que não seja a minha mente, o meu intelecto, mas seja o Teu coração e a Tua voz falando aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui nessa noite transformados, impactados, ó Pai, e que essa palavra venha como uma semente, ó Pai, e encontre um coração fértil para produzir, para multiplicar e para crescer em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos compartilhar com todos aqueles que tanto precisam de Ti. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Na semana passada, então, nós refletimos um pouco sobre a Páscoa original. Aquela noite que está relatada ali em Êxodo 12, que foi um marco da libertação de uma escravidão física. A escravidão do povo ali no Egito por muitos anos. Essa noite foi um marco. Mas essa noite, essa celebração que aconteceu lá no Egito, ela foi apenas a sombra do que ainda ia de vir. Por isso, o tema da mensagem de hoje é da sombra à realidade. Nós vamos ler o texto, já vai abrindo aí em Lucas 22, a partir do versículo 14. Aqui então Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a sua última Páscoa. E eles expressam um desejo que havia no coração dele, que até despertou um sentimento muito humano, de fato, no coração de Jesus. Algo que hoje tem sido um dos maiores problemas da humanidade, é tido como o mal do século. Jesus expressou ansiedade. Ele falou assim: eu esperava ansiosamente participar dessa última ceia com vocês. Então Jesus, ele tem esse desejo profundo, e ele se reúne com seus discípulos, e ele chega nesse trecho aqui em Lucas 22, a partir do versículo 14 até o 20, vamos ler juntos. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa. E ele, Jesus, lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. E Lucas 22, Jesus está estabelecendo algo novo aqui. Jesus está estabelecendo uma nova aliança com o seu povo através do seu sangue. Jesus estava substituindo aquela Páscoa original. Ele estava transformando a mesa judaica na mesa do Senhor. Ele estava transformando a aliança mosaica, a aliança de Moisés, na nova aliança, que era uma aliança que vinha para ser eterna e veio para ser eterna e superior à aliança feita com Moisés. Isso que Jesus está estabelecendo aqui. E para caminharmos nessa noite, nós vamos olhar para 3 aspectos dessa nova ceia.
dessa transformação que Jesus está fazendo. Da ceia original, da Páscoa original lá de Êxodo, na ceia do Senhor e na Páscoa de Cristo. E o primeiro aspecto que nós vamos olhar nessa noite é sobre o Cordeiro cumprido, Cristo, a nossa Páscoa. E é muito interessante porque João, ele identifica o Cordeiro de Deus. Lá em 1 João 29, ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós olhamos para a Páscoa original e nós vemos que o Cordeiro era separado, e nós aprendemos e estudamos um pouquinho na semana passada, refletimos um pouquinho na semana passada, que o Cordeiro então, ele era separado, e ele era inspecionado durante 4 dias, para que daí então ele fosse participar do sacrifício. Havia uma inspeção para ver se de fato aquele cordeiro estava apto para participar daquele momento. Mas nesse primeiro aspecto que nós estamos olhando para o cordeiro dessa nova Páscoa, a Páscoa de Cristo, a ceia do Senhor, esse cordeiro é Jesus, o cordeiro perfeito, que lá em 1 Pedro diz, sem mácula, sem mancha, sem defeito. E esse cordeiro perfeito, mesmo assim, ele foi inspecionado. Ele foi inspecionado pelas autoridades humanas. E quando ele foi inspecionado por essas autoridades humanas, o que aconteceu? As autoridades olharam e falaram assim: eu não encontro culpa alguma neste homem. Mas se vocês querem o sacrificar, eu lavo as minhas mãos, porque nele não há culpa alguma. E ele também foi inspecionado por Deus, teve uma inspeção da autoridade divina, que foi do Senhor. Deus, nosso Pai, o inspecionou, o olhou e não encontrou culpa alguma nele. E esse é o Cordeiro perfeito. Então o primeiro aspecto que nós vamos olhar, que nós estamos olhando aqui sobre o Cordeiro, é o aspecto que nos traz a libertação. Assim como foi necessário aquele Cordeiro ser sacrificado lá, e o seu sangue ser passado nos umbrais, para que então aquela família, aquele povo fosse liberto do anjo da morte, também há e foi necessário um cordeiro para nos libertar na nova ceia do Senhor. E existe também algo interessante que nós vamos olhar nessa noite, é a coincidência entre as datas. E pode ser que nós olhamos para essa mensagem e entendemos que foi algo ao acaso. Porque Jesus ele foi sacrificado no mesmo dia em que imolava o cordeiro, mas não foi ao acaso, era um plano divino, era um plano do Senhor, para que acontecesse no mesmo período, com a mesma forma, com os mesmos detalhes. Não foi acaso, o plano do Senhor não foi uma coincidência, não foi uma sorte, foi algo planejado por Deus. O plano divino era que a realidade, o Cristo, essa nova realidade, então saímos da sombra lá do Egito, de Êxodo, para a realidade de Cristo. Era necessário que se coincidisse o sacrifício de Jesus, e aqui está o ponto mais importante, um dos mais importantes que nós precisamos entender nessa noite. É que diferente da Páscoa original, onde o cordeiro era sacrificado todos os anos, para que fosse renovada, para que se fosse renovado o selo da aliança com o Senhor, nesse novo sacrifício, o sacrifício do cordeiro perfeito, foi algo que não precisou ser repetido.
esse selo estava selado na eternidade, vinha para ser selado na eternidade. E olhando para esse Cordeiro perfeito, Paulo, ele vai nos dar uma mensagem sobre esse aspecto. Que olhando para o Cordeiro perfeito, sem mácula, que estava prestes a ser sacrificado por mim e por você, ele diz que nós precisamos nos limpar e nos purificar. Nós precisamos lançar fora algo que vem nos corrompendo desde quando nascemos. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: lançai fora o fermento velho. O que é esse fermento aqui? O fermento, ele representava aquilo que corrompe, aquilo que adultera as nossas vidas. Ele vinha representando o pecado das nossas vidas. O fermento, ele é aquilo que traz e que apodrece as nossas vidas. É esse fermento que Paulo está falando aqui. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois na verdade, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Então Paulo está dando um direcionamento e fazendo um chamado, um convite para a gente. Para que nós possamos olhar para Cristo, olhar para esse Cordeiro sem mácula, perfeito, que morreu pelas nossas vidas, e que nós possamos tirar, limpar das nossas vidas todo o pecado, todo o fermento que corrompe a nossa vida, para que nós possamos participar desse Cordeiro, para que nós possamos ser um com Ele, porque Ele é perfeito. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto da libertação, onde houve necessário um Cordeiro perfeito para nos libertar, e nos libertar de uma forma eterna e definitiva, e que não houvesse mais a necessidade de um sacrifício repetitivo. Esse é o Cordeiro perfeito, esse é o primeiro aspecto da ceia do Senhor, o da libertação. E é muito interessante que a ceia do Senhor não é a celebração de um evento do passado, mas é a celebração e um evento que nos libertou do maior Egito que existia das nossas vidas, a escravidão do pecado e da morte. Esse é o Egito que o Senhor tirou das nossas vidas, a escravidão do pecado, a condenação da morte. Foi nisso que fomos libertos. E o segundo aspecto que nós vamos falar nessa noite é sobre a nova aliança, o sangue que veio para o perdão definitivo das nossas vidas. Jesus, ele então toma o cálice e diz ali em Lucas 22, no versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então Jesus está trazendo uma redefinição da sua aliança. A antiga aliança foi selada com o sangue de animais, mas essa antiga aliança era temporária, porque ela precisava de repetição, como eu estava falando. Jesus redefine essa aliança e ele traz uma nova aliança que foi profetizada lá pelo profeta Jeremias, que seria cravada, escrita, seria implantada nos nossos corações e que jamais seria roubada. E que ela jamais seria levada embora, e que o Senhor fala que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Muito antes de Jesus vir, o Senhor já declarou, o Senhor já profetizou através do profeta. Porque essa nova aliança, para a eternidade, ela foi selada com o precioso sangue do Filho de Deus. E somente através desse sangue, a nossa aliança poderia ser uma aliança eterna com o Pai.
E existe um propósito no sangue. O propósito no sangue, no Novo Testamento, ele é derramado para a remissão dos nossos pecados. Como na Páscoa do Êxodo, o sangue que cobria os umbrais das casas trazia proteção contra o juízo, na Páscoa de Cristo o sangue remove o pecado e traz uma reconciliação definitiva com o Pai. Nos reconcilia com o Pai. E essa reconciliação com o Pai é um tratamento da raiz do problema e do maior problema da humanidade, a culpa e a escravidão moral. Essa nova aliança vem para tratar a raiz dos nossos problemas, vem para mudar de dentro para fora, vem para mexer com o nosso interior. Quando o profeta Jeremias, ele profetiza que então Deus escreveria a sua lei em nossos corações, é algo que seria escrito dentro de nós. E aqui ele já está anunciando a vinda do Espírito Santo aos nossos corações. Porque é através do Espírito Santo que Deus sela e escreve a sua lei em nossos corações. Porque nós, com as nossas forças, com o nosso braço, nós não temos a capacidade de olhar e praticar a lei do Senhor de uma forma plena. Por isso era necessário aquele sacrifício repetido. Porque o ser humano não era capaz de cumprir toda a lei do Senhor. E a verdade é que é difícil, até nós que temos o Espírito Santo hoje, nós cumprirmos a lei do Senhor. Mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele veio para selar e para trazer esse pacto novo e para trazer aos nossos corações o Espírito Santo de Deus, para nos fortalecer, para nos conduzir, para abrir os nossos olhos. Por isso que nós precisamos olhar para essa nova aliança e enxergar que existe um novo coração. E é sobre esse coração que o profeta Jeremias estava falando. E nós vamos ler aqui Jeremias 31, no versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus prometeu colocar a sua lei em nosso interior, escrevê-la em nossos corações. E essa lei, essa nova aliança, ela é superior à aliança mosaica. Porque ela promete, ela nos oferece a redenção completa. E ela traz essa relação pessoal com Deus através do Espírito Santo. Ela restaura. Então, além de não precisar de um novo sacrifício, você também não precisa de um sumo sacerdote, de alguém para ser um intermediário entre você e Deus. Hoje, através desse novo selo, desse novo pacto que temos com Deus, nós temos relação pessoal com Ele através do Espírito Santo. E foi necessário o sangue de Jesus para nos purificar e para selar essa nova aliança. E esse é o segundo aspecto dessa noite. O primeiro, foi necessário um cordeiro perfeito para a libertação do seu povo. E agora foi necessário o sangue ser derramado para nos purificar e para selar essa redenção completa e esse relacionamento pessoal com o Pai através do Espírito Santo. E o terceiro aspecto que vamos ver nessa noite, vamos caminhar ainda, vamos entender, se aprofundar um pouquinho mais, é sobre a ceia do memorial, ou seja, o comando que Jesus dá para nós, que ele diz ali no versículo 19 de Lucas 22,
Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E quando Jesus dá esse comando para o seu povo, Ele também dá um novo foco. Ele dá um novo foco, Ele tira o foco ali do cordeiro, o animal, ou do pão asmo, de uma Páscoa física, para elementos que apontam para Ele. Então Ele sai da sombra, que era a Páscoa original, para a realidade, a Páscoa dele, olhando e trazendo todo esse aspecto, trazendo esses elementos para apontar para Ele. Então não olhamos mais para o cordeirinho, o animal e para o pão, mas nós pegamos o pão, pegamos o cálice e olhamos para Jesus. É isso que Ele está mostrando para nós, é isso que Ele está colocando como sendo o novo foco da ceia dele. Então o pão, que é o seu corpo, que representa o seu corpo, que é partido por nós, ali está o sacrifício. E o vinho, que representa o seu sangue, é que sela a nova aliança, que nos traz perdão. E dentro desse comando de Jesus, em fazer a ceia, em fazer esse memorial, Ele nos dá um comando, e é muito interessante, porque na Páscoa judaica também tinha um comando, eles olhavam para trás, para a libertação de um povo. Mas na ceia do Senhor, esse comando, o comando do memorial de Jesus, é em 3 pontos. O primeiro deles é olhar para trás também, mas ao invés de olharmos para a libertação de um povo, quando olhamos para trás, nós enxergamos a cruz de Cristo. O sacrifício do Cordeiro. E o segundo é o olhar para dentro, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11. Examine o homem a si mesmo. Ele fala para nós olharmos para a nossa vida, para nós identificarmos quais são os fermentos que ainda cultivamos. Quais são os pecados que ainda praticamos? Para que nós então possamos confessá-los a Ele, confessá-los ao Pai, pedir perdão, nos lembrar do sangue, nos lembrar da cruz, sermos purificados, então participar. E o terceiro ponto, e o terceiro lugar, o terceiro foco que Jesus nos dá é para olhar para frente. E aqui é para nós anunciar a sua morte até que Ele venha. Então Jesus, nesse novo foco da ceia dele, Ele manda nós olharmos para trás, vermos a cruz, o Cordeiro, olharmos para nós mesmos, identificarmos todos os erros, todos os fermentos, todos os pecados que estamos vivendo, e olharmos para frente, e anunciarmos a morte dele, a ressurreição dele. Porque quando fazemos isso, nós entendemos a antecipação da glória que Jesus está trazendo aqui para nós. Porque ele conclui dizendo, no versículo 18 de Lucas 22, que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Essa ceia é uma refeição de esperança e é a garantia de que a nova aliança será plenamente cumprida no reino vindouro. Jesus já está antecipando a glória, Ele já está dizendo, filhinhos amados, meus discípulos, que eu tanto amo, que eu tanto ansiava participar dessa última ceia com vocês, antes de eu sofrer, tem algo maior chegando para vocês, tem algo maior sendo preparado para vocês, uma mesa, um banquete,
aonde juntos vamos participar novamente, aonde juntos com o Pai vamos receber a plena manifestação da glória e do poder dele. É isso que Jesus está anunciando e está mandando e ordenando para que nós colocássemos os nossos olhos nisso. Porque esse terceiro aspecto é o aspecto em que nos tornamos expectantes. O aspecto onde nós esperamos no Senhor. Então, os três aspectos que caminhamos aqui nessa noite, o primeiro é sobre o Cordeiro, que nos libertou, o Cordeiro perfeito, que nos libertou, que selou a nossa nova aliança com o Pai. Através do seu sangue, que trouxe o segundo aspecto da purificação sobre as nossas vidas. E o terceiro aspecto é da esperança no Senhor, de algo muito maior que ainda está por vir. E assim como o sangue nos umbrais desviou o anjo destruidor da morte, o sangue de Cristo nos livra da condenação eterna, onde não há mais praga para aqueles que estão nele. Não há mais praga para aqueles que estão caminhando e com a sua vida reta diante do Pai. Mas vocês podem perguntar para mim, Ivan, mas como vamos viver essa nova vida? Como vamos viver essa nova aliança? E o primeiro direcionamento que eu quero trazer para mim e para a sua vida, em como viver essa nova vida, a vida da nova aliança, é que precisamos de fato fazer o que Paulo nos direcionou, e nós precisamos remover, sim, todo o fermento das nossas vidas. Lá na Páscoa original, foi ordenado que se tirasse o fermento da casa, não só do alimento. Olha esse grau de importância. O alimento precisa ser retirado totalmente, o fermento precisa ser retirado totalmente das nossas vidas, não só de uma parte dela, não só de um momento dela. Nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos olhar para nós mesmos e tirar o fermento por completo de todas as áreas, não somente de parte delas, não somente da minha área profissional, não somente do meu relacionamento com Deus, não somente do meu casamento, do meu relacionamento, dos meus estudos, não, é completo, em todas as áreas da nossa vida. E o segundo ponto, ou o segundo passo que nós precisamos olhar para começar a viver essa vida nova, a vida da nova aliança, é que nós precisamos ter comunhão e unidade com o corpo de Cristo, com os seus irmãos, com esse irmão que está aí do seu lado, que você não sabe nem o nome. Sabe por quê? Porque quando você come desse pão, e você bebe desse suco de uva, isso não é uma cerimônia bonitinha, não é algo, vamos fazer para aparecer, vamos fazer porque é cool, porque é legal, não, isso é sério, é uma festa, sim, é uma festa, e precisa haver alegria, precisa haver fervor e felicidade, mas é algo importante, porque quando você come desse pão, e bebe desse sangue, que representa o corpo e o sangue de Jesus, você se torna um com Ele, e um com o seu irmão que está aí do seu lado. Então quando ele chora, nós precisamos chorar. Quando ele está doente, nós precisamos estar juntos, sofrer juntos. Quando ele se alegra, nós precisamos se alegrar juntos. Mas muitas vezes,
Perdão, amor. Piada interna. Perdão. Mas muitas vezes a gente não sabe nem o nome da pessoa que está do nosso lado. Isso é sério. É uma festa, sim. É uma celebração linda, sim. Precisa ser feita com ordem, com decência, com zelo, com temor, sim. Por isso, nós precisamos entender a importância do que estamos fazendo aqui. Quando você come desse pão e bebe desse cálice, você diz para esse mundo que você é um com o seu irmão que está aí do seu lado. E ser um só corpo é quando o seu braço dói, o seu coração sente. Quando a sua cabeça dói, todo o seu corpo padece. Isso é ser um. Esse passo nos ajuda a viver essa nova vida, a vida da nova aliança. E partindo para o final, o terceiro passo é que nós precisamos anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Precisamos anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A sombra que nós conhecemos precisou de um cordeiro, um animal, precisou de um sangue nos umbrais, para livrar o povo ali do anjo destruidor. Foi transformada na realidade de Cristo, onde um cordeiro perfeito morreu para nos libertar, uma libertação eterna, definitiva sobre as nossas vidas, onde o seu sangue derramado naquele madeiro, na cruz, nos purificou, nos limpou de todo o pecado. Nos limpou, que até o profeta Jeremias disse e profetizou, e Deus disse que jamais se lembraria dos nossos pecados. E essa nova ceia do Senhor nos trouxe esperança, porque iremos junto com Ele ceiar novamente, mas ceiar em glória, em poder, em majestade, porque iremos estar com o Pai, reinando sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu Filho, o Cordeiro perfeito, que morreu por mim, que morreu pelos meus pecados. Obrigado pela libertação que o Senhor nos trouxe através do Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem culpa. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Teu Filho Jesus, que nos purificou e nos libertou da condenação eterna, do juízo e da morte e da culpa. Muito obrigado, Senhor, porque diante do Cordeiro e do sangue, nós temos a esperança que nós ceiaremos com Teu Filho em glória, em majestade, na vinda do Teu reino sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos nessa noite, ó Pai, pela Tua palavra que é vida em nossos corações. Pai, que nós possamos entender a seriedade disso, que nós possamos entender a seriedade que é participar, comer e beber do sangue, do corpo do Teu Filho Jesus, como um só corpo, que nós possamos entender a seriedade que é viver em unidade, em comunhão com os nossos irmãos,
Que nós possamos entender, ó Pai, e viver a importância de estarmos juntos com os nossos irmãos, de ser os braços que abraçam, de ser o colo que consola, de ser o ombro que recebe a lágrima daquele que está sofrendo, daquele que está angustiado. Que nós possamos também ser o sorriso daqueles que estão compartilhando suas conquistas. Porque muitas vezes, ó Pai, nós até temos inveja de ver a felicidade de alguém, a conquista de alguém. Pai, lance fora esse fermento das nossas vidas. Que nós possamos nos alegrar com aqueles que se alegram. E que nós possamos chorar com aqueles que choram. Que nós possamos, ó Deus, de fato, viver a manifestação do Teu poder aqui nessa terra, para que nós possamos de uma forma plena anunciar a morte do Teu Filho Jesus e a ressurreição do Teu Filho Jesus, até que Ele venha para reinar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.